Então vamos lá. O próximo resultado, então, pessoal, que a gente tem aí na sequência, ele vai ser um resultado que vai facilitar a tarefa de determinar se uma reta é perpendicular a um plano. Por quê? Porque, pela definição, a gente teria que verificar que toda reta no plano π é perpendicular, né, ortogonal à reta R. Tá? Depois vimos, então, por uma observação, que não precisa verificar para toda, basta verificar toda a reta que passa pelo ponto A, né, que é o ponto de interseção da reta R com o plano π. Né? E agora a gente vai ver por esse teorema que não precisa mostrar para toda a reta, basta mostrar para um par de retas concorrentes. Tá? Então vamos lá. Então esse teorema diz o seguinte: então uma reta é perpendicular a um plano se e somente se é ortogonal a um par de retas concorrentes. Tá? Então a ida é muito simples, né? Porque se ela é perpendicular a um plano, então ela é ortogonal a qualquer reta, inclusive a um par de retas concorrentes. Acabou. Agora a volta. Então a volta eu vou supor então que eu tenho R, uma reta que é ortogonal a um par de retas ST. Tá? Então vou pegar duas retas concorrentes aqui no plano π, ST, são duas retas concorrentes aqui no plano π. Okay? Então por hipótese, então a minha hipótese é que a reta R ela é perpendicular, né, à reta S, e a reta R é perpendicular à reta T. Bom, por que eu posso supor que essas duas retas passam tem ponto de interseção com a reta R? Se ela não tivesse, né, se fosse, sei lá, um par de retas aqui, ó, concorrentes aqui fora do ponto de interseção com a reta R, basta tomar uma reta paralela à reta R passando por esse ponto, né, a reta R'. E aí eu faço a demonstração para R'. E aí a gente usa o teorema anterior. E se essa R' é perpendicular a π, então a R é perpendicular a π. Então eu não preciso me preocupar que se a interseção entre essas duas retas concorrentes do plano vai ser um ponto fora da reta R. Tá? Eu posso supor que o ponto está na reta R. Porque se não tiver, eu traço uma paralela e faço para esse caso aqui. E depois uso o teorema anterior para mostrar que essa aqui também é ortogonal, já que essa R' vai ser. Tá? Então essa aqui é a ideia. Então eu posso supor lá. Ok? Então temos essa perpendicularidade e a interseção entre todas as retas aqui, S, T e R, é o ponto A. Ok? Então é assim que a gente começa. Bom, agora eu quero mostrar o quê? Que qualquer reta, pela observação, qualquer reta que passa pelo ponto A vai ser ortogonal, vai ser perpendicular à reta R. Tá? Então seja M uma reta qualquer que passa pelo ponto A e está contida no plano π. Ok? Se essa reta M for igual à reta T, acabou, porque a reta R é ortogonal à reta T. Se essa reta M for igual à reta S, também acabou, porque R é ortogonal à reta S. Muito bem, então supondo agora, então, vamos ver o caso agora em que M é diferente de R e de S. Tá? Se o M é diferente de R e de S, então eu passo essa reta aqui. Eu posso passar então agora, traçar uma reta N, tá? Essa reta aqui N, de tal forma que ela vai encontrar com a reta S num ponto S, na reta T num ponto T e na reta M num ponto M. Tá? De tal forma que o M está entre S e T. Tá? Vamos supor que o M está entre S e T. Porque quais são as opções? O M está entre S e T, o M está dessa forma, ou o M está dessa forma. Então o M está antes do S ou depois do T. Tá? Esses dois casos aqui, eles são análogos a esse caso aqui. Então vamos usar esse caso. Vamos lá então. Então vou construir desse jeito, exatamente desse jeito aqui.
essa situação que eu estou. Bom, agora, pessoal, eu escolho dois pontos. Um ponto A1 e A2, dois pontos na reta R, distintos do ponto A, de tal forma que A está entre A1 e A2. Tá? Então, A1 na parte de cima, A2 na parte de baixo. Tá? Muito bem. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? A reta R é concorrente com cada uma das três retas. Então, a gente tem três planos aqui. Né? Então, tem um plano formado pela reta R e a reta S, a reta R e a reta M, a reta R e a reta T. Tá? Então, aqui ó, eu vou formar três triângulos. Então, temos esse triângulo aqui, esse triângulo A1T, A2, temos o triângulo A1M, A2 e o triângulo A1S, A2. Tá? Que na verdade temos também na verdade é um triângulo, mas com dois triângulos ali, né? Que é o triângulo ó, A1, T, A e A, T, A2. Temos esses dois triângulos. A1, M, A e A, M, A2. A1, S, A e A, S, A2. Tá? Então em cada plano eu tenho esses dois triângulos. Tá? Então o que eu quero olhar? Eu quero olhar para os ângulos. Né? Então quando eu olho lá para o plano gerado pela reta R e a reta T, por exemplo, o que a gente tem lá? A gente tem aqui ó, esse triângulo ó, e temos esse outro triângulo. Tá? Aqui A1, aqui A2, aqui A e aqui T, por exemplo. Então, eu quero olhar para esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo aqui eu sei que é 90 porque a reta R é perpendicular à reta T. Tá? E, consequentemente, esse daqui de baixo também é 90. Depois, a gente tem entre a reta R e a reta S. Temos o ponto aqui. E aí a gente tem, então, o triângulo aqui e o triângulo aqui. Então, aqui também é 90 e aqui também é 90. Tá? Aqui é A, aqui é A2 e aqui é A1. E aqui é o ponto S. E o que a gente quer ver? A gente quer olhar para a interseção da reta R e da reta M. Temos aqui então dois triângulos aqui. O triângulo esse aqui e esse aqui. Então, triângulo A1, A2, A e aqui M. Então, eu quero verificar quanto que vale esses ângulos. Ó. Então, eu quero mostrar, se eu mostrar que esses ângulos aqui é 90 graus, acabou. Então, essa aqui é a ideia. Tá? A ideia, então, é mostrar que esses ângulos aqui são retos. Tá? Então, vamos ver como que a gente faz aí o passo a passo. Tá, pessoal? Tudo isso que eu falei dessa construção está descrito aí na demonstração desse teorema. Tá? Então, só acompanhar aí. Muito bem. Então, consideramos, então, vou chamar de pilinha, o plano contendo R e M. Esse plano aqui. Ó. Então, pilinha é o plano por R e M. Tá? São duas retas R e M, são duas retas concorrentes, então gera um único plano. Tá? Aí tem um M maiúsculo aí, né? Então consertem aí, é o M minúsculo. Tá? Então queremos mostrar então que os dois triângulos, o triângulo A1, AM e A2M, A2AM são congruentes, né? Os dois triângulos. E aí nesse caso os ângulos seriam congruentes. Se os ângulos são congruentes e eles estão sobre uma mesma reta, eles formam um par linear e são congruentes. Então, a única solução é ser 90 graus. Então, é isso que eu quero mostrar, que esses dois triângulos aqui são congruentes. Muito bem. Muito bem. Consequentemente, R e M seriam perpendiculares, né? Como a gente quer. Muito bem. Então, pessoal, eu vou usar o quê? Eu vou usar esses outros casos aqui que a gente já sabe que são perpendiculares aqui. Ó. Esses dois ângulos são perpendiculares. Esse lado aqui é comum. Tá? E o que mais? Ó. Então, nesse caso aqui, ó, com S, nesse aqui, então, temos que A1, A
S é congruente a A2, AS. Tá? Os dois triângulos são congruentes. Por que caso? Lado, ângulo, lado. Tá? Então aqui, pessoal, ó, eu esqueci de falar, né? Esqueci de falar. Esses dois pontos que a gente tomou aqui é de tal forma que a distância de A1 até A é igual à distância de A2 até A. Tá? Isso aqui tem que satisfazer. Então essa distância tem que ser igual a essa. Então, consequentemente, eu tenho que esse lado aqui é congruente a esse lado aqui é comum e esse ângulo são congruentes. Então aqui os triângulos, então desse caso aqui, a gente tem que os triângulos A1, AS é congruente a A2AS. São esses dois triângulos são congruentes. Tá? Consequentemente, a distância de A1 até S é igual à distância de A2 até S. Tá? Então daqui a gente tira aqui A1S é igual a A2S. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. Porque esse lado é congruente a esse lado é comum, então temos lado, ângulo, lado. Tá? Então aqui a gente tem que o triângulo A1AT é congruente ao triângulo A2AT. E aí, consequentemente, o lado A1T é igual a A2T, a distância, né? A1T é igual a A2T. Então, veja o seguinte, os triângulos, ó, agora olhem aqui, né, nessa figura. Então, nessa figura, a gente tem outros triângulos, usando a reta M. A gente tem o triângulo, então, A1ST. A1ST. Tá? Então, AS, ele vai ser... Então, a gente tem ó, o triângulo A1ST e A2ST. ST é comum dos dois. A2T é igual a 1T. A2S é igual a 1S. Então, eu tenho o caso lado, lado, lado. Então, por lado, 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 a gente conclui que os triângulos A1ST ele é congruente a A2ST. Tá? Então, o que eu posso concluir se esses dois triângulos são congruentes? A gente pode concluir que a distância de A1 até T é igual à distância de A2 até T, como a gente já tinha concluído, e o ângulo A1TS é igual ao ângulo A2TS. Tá? Os ângulos são congruentes. Então daqui a gente tira que A1TS é congruente a A2TS. Tá? Então temos que esses dois ângulos aqui, né? A1TS, então esse ângulo interno é igual a A2TS, é o ângulo interno lá do outro lado. Ok? Então, vejam só, eu consigo comparar os triângulos A1, TM, porque o ângulo A1TS é o mesmo do ângulo A1TM, certo? E o A2TS é o mesmo do A2TM. Tá? Então eu consigo concluir, pelo caso lado, ângulo, lado, que os triângulos A1TM ele é congruente a A2TM. Por que lado, ângulo, lado? A1TM. Então o ângulo aqui, A1T é congruente a A2T, o TM é comum
e o ângulo é congruente. Então, por esses casos, a gente consegue então que esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, então quer dizer que a distância de A1 até M é igual à distância de A2 até M. Então daqui a gente tira que A1M é igual a A2M. E como a distância de A1 até A é igual à distância de A2 até A, então a gente tem o seguinte. Ó, quando a gente compara os dois triângulos, né? Que a gente quer comparar esses dois triângulos, correto? A1MA, A1AM e A2AM. Então esses dois triângulos eu quero comparar. O que eu concluí é que A1M, esse lado aqui, ó, ele tem a mesma medida desse lado aqui. Ok? Esse lado aqui é comum aos dois. E esses dois aqui são congruentes. Então, pelo caso lado, 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 então por lado, 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 a gente tem que os dois triângulos são congruentes. A1AM é congruente a A2AM. Ok? E como os dois triângulos são congruentes, os ângulos são congruentes. E como formam um par linear, então o ângulo é 90 graus, tá? Então é exatamente essa a ideia que a gente queria para demonstrar, tá? Então, pessoal, é uma demonstração assim que exige mais passos, né? Mas a ideia é exatamente essa. Então, faço essas construções desses triângulos, tá? Cada um dos planos eu vou ter essas conclusões, tá? Depois olho para os triângulos gerados aqui, né? Com a reta N. E aí a gente consegue concluir essas três congruências, né? Lado, 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 ângulo, lado e depois lado, lado, lado no final, tá? Para chegar então que esses dois triângulos aqui são congruentes e consequentemente esse par de ângulos esse par linear de ângulos é formado então por ângulos congruentes e consequentemente 90 graus.